Então, vamos fazer a correção da nossa atividade de progressão aritmética. Na nossa primeira questão, nós temos a seguinte enunciado. Qual é o primeiro termo de uma PA em que seu 12º termo é igual a 5 e a razão é igual a -4? Então, nós temos uma PA, que é uma progressão aritmética, aonde que ele quer saber quem é o 10º termo. O 12º termo dessa progressão aritmética é igual a 5, em que a razão é -4 e o primeiro termo, que ele quer saber quem é o primeiro termo. Aí nós temos a função, a fórmula de uma progressão aritmética é a n é o último termo, é igual ao primeiro termo somado com a quantidade de termos menos 1. Isso tudo multiplicado pela razão, que é r. Aí nós temos o AN, o último termo, é o 12º termo, que corresponde a 5. Então, o AN é o A12, né? Que é o último termo. O A1 mais N é a quantidade de termos, que é 12, menos 1 vezes a razão, que é -4, né? O A12 eu tenho que é 5, substituindo aqui, é igual. Primeiro termo eu não sei, mais 12 menos 1 é 11. Vai ser 11 vezes -4. Aí eu tenho 5 é igual a 1 mais 11 vezes -4 é -44. E agora, professor, mais com menos? É menos, né? Aí eu tenho 5 é igual a 1 menos 44. Aí ficou uma função do primeiro, uma equação do primeiro grau. Eu vou isolar a variável, que é A1. Vou passar o -44 para o outro lado da igualdade. Eu tenho 5. Quando eu passo para lá, inverte o sinal dele. Fica mais 44. Então, o primeiro termo vai ser 5 mais 44. 5 mais 44 vai ser 49. Então, o primeiro termo dessa progressão é 49. Se fosse para a gente desenhar essa PA, seria 49. O que aconteceria? A razão é -4, sempre diminuindo 4. Ia ser 45, né? 49 menos 4, 45. 45 menos 4, 41. Depois 37 e assim sucessivamente. Então, essa é uma PA decrescente. Na questão 2, nós temos a seguinte situação. Encontre o 16º termo de uma PA que possui a razão 3 e o primeiro termo é igual a 4. Então, quero saber o 16º termo, que é o último termo, a razão 3, o primeiro termo 4. A fórmula é essa: a n é igual ao primeiro termo mais a quantidade de termos dessa progressão menos 1 vezes a razão. O AN é o último termo, que é o A16, que ele quer encontrar, o último termo dessa progressão. O primeiro termo é 4, mas se eu tenho 16 termos, que é o último termo, vou ter a quantidade de termos é 16, menos 1 da fórmula, vezes a razão, que é 3. Aí eu vou ter o meu 16º termo vai ser igual a 4, mais 16 menos 1 é 15, 15 vezes 3. Aí eu tenho que o meu 16º termo, A16, é igual. Primeiro termo é 4,
mais 15 vezes 3, 45. O meu 16º termo vai ser 45 mais 4, dá igual a 49. Então, essa progressão aqui aritmética, se fosse para a gente desenhar ela, aonde nós teríamos uma progressão aritmética, o primeiro termo é 4. O que acontece? A razão é 3. O outro, 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. Depois 16. E assim sucessivamente. Até chegar ao meu 16º termo, que vai ser 49. Na questão 3, eu tenho o seguinte problema. Que número ocupa a 70ª posição na PA? Onde eu tenho a progressão 3, 7 e 11. Onde 3 é o meu primeiro termo. A razão é 4, porque 3 mais 4 é 7. 7 mais 4, 11 e assim sucessivamente. Então, minha razão é 4. Eu quero saber quem ocupa a 70ª posição, a 700. Eu sei que a quantidade de termos é 700. Primeiro termo, que é 3. Vamos fazer a fórmula, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero encontrar quem é que está o 70º termo. O meu A, 700, né? Quem é o primeiro termo? É 3, mais a quantidade de termos. Se são 700 posição, a quantidade de termos vai ser 700 menos 1. Quem é a minha razão? É 4, né? Aí eu tenho o A, 700 termo é igual a 3 mais 700 menos 1 vezes 4. 700 menos 1 é 699 vezes 4. Aí eu tenho que o meu A 700 é igual a 3 mais 700 vezes 699 vezes 4. É a mesma coisa que dá 699 vezes 4 dá 7 dá 2.796. O meu 70º termo vai ser igual a 3 mais 2.796. Vai ser 2.799. Então, o termo que ocupa a 700 posição vai ser 2.799, que vai ser a alternativa C, a resposta dessa progressão. Na questão 4, eu tenho a seguinte: em uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 23, ele já forneceu o primeiro termo, que é 23. A razão é negativa, razão menos 6, decrescente. A posição ocupada pelo elemento menos 13. Ele quer saber a posição do último elemento. Então, do meu AN vai ser menos 13, não é isso? Aí agora, ele quer saber essa posição. Então, ele quer saber a quantidade de termos. Qual é a posição ocupada pelo elemento? Ele quer saber a quantidade de termos, que é N. Aí vamos jogar na fórmula. A N é igual a 1, primeiro termo, mais a quantidade de termo, menos 1 vezes a razão. O meu último termo, que é ocupado por menos 13, substituo aqui. O primeiro termo é 23. A quantidade de termos eu não sei, é N, menos 1
vezes a razão. A razão é negativa, é decrescente, que é menos 6. Aí eu tenho menos 13 é igual a 23 mais menos 6 vezes n dá menos 6n. Menos 6 vezes menos 1, menos com menos mais, dá mais 6. Aí eu tenho menos 13 é igual a 23, mais com menos, menos, fica menos 6n mais 6. Agora eu vou isolar a minha incógnita, vai ficar menos 6 de um lado. Do outro lado eu vou passar tudo para o outro lado. Veja que no outro lado já tem menos 13. Vou passar mais 23, vai ficar menos 23. Vou passar mais 6, vai ficar menos 6. Aí vai ficar menos 6n é igual a menos 42. Menos 13 com menos 23 dá menos 36. Com menos 6, menos 42. Aí eu tenho n é igual a menos 42 dividido por menos 6. Então, a quantidade de termos vai ser 42 dividido por 6 dá 7. Menos com menos, mais. Então, vai ser quantos termos? 7 termos vai ter essa progressão aqui. Então, é uma PA decrescente. Se fosse para nós construirmos ela, aonde o primeiro termo é 27, sempre 23, sempre diminuindo 6, que é a razão negativa. 23 menos 6 dá 17, não é isso? Depois 17 menos 6 dá 11, 11 menos 6 dá 5 e assim sucessivamente. É uma PA decrescente. A questão 5, nós temos a taxa de um determinado condomínio de uma cidade de Feira de Santana é paga de acordo com o andar em que se mora. Quem mora no primeiro andar paga R$ 105, no segundo andar paga 120. Sabendo que os valores a serem pagos estão em uma progressão aritmética, quanto pagará em reais quem mora no 10º andar? Então eu tenho uma PA aonde o primeiro termo é R$ 105, o segundo termo 120, não é isso? E ele quer saber quem vai pagar no 10º andar. Então o meu A10, que é que eu quero encontrar. A razão 105 para 120, sempre aumentando R$ 15 de andar para andar. Então se eu sei, é só pegar a minha fórmula, que é AN é igual ao primeiro termo, que é 105, mais a quantidade de termos, que é 10, menos 1 vezes a razão. O meu AN é o último termo, é o meu 10º andar. O primeiro andar paga R$ 105, mais a quantidade de termos, se são 10 andares, vai ser 10 termos, menos 1. A razão é 15, né? Cada andar aumenta R$ 15. Então, no 10º andar vai pagar 105, mais 10 menos 1 dá 9, 9 vezes 15. No 10º andar vai pagar 105, mais 9 vezes 15 é 135. Então, no 10º andar vai pagar 135 mais 105. Vai ser R$ 240 a resposta. Então, se fosse para completar essa progressão aqui, seria 105, não era isso? Depois 120, depois 135, depois 150 e assim ia de acordo com a quantidade de andares. Na questão 6 da UBMEP, onde fala que Maria começou a guardar moedas de R$ 1 com o intuito de juntar dinheiro para comprar um celular em 6 meses. Ela começou com R$ 2, então começou a sequência com 2 e a cada dia juntava mais 3, ou seja, é a razão, sempre aumentando R$ 3, que era do lanche. Como ilustra a figura. Não esqueci de colocar a figura, mas ele quer saber, ao final de 128 dias, quanto terá guardado. Eu tenho que o meu primeiro termo foi, ela começou com R$ 2, não foi isso?
A razão, sempre aumentando R$3, não é isso? O último termo, o meu AN, 128 dias. E ela quer saber quanto será a quantidade de termos, 128. Então, o AN, que é o N é a quantidade de dias, o AN é que ela quer saber. Esses 6 meses aqui não serviu de nada. Aí vamos jogar na fórmula. AN, que é a quantidade que ela quer, o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é meu A128, né? Que ela quer saber a posição desse. O primeiro termo começou com 2. A quantidade de termos não foi 128 dias que ela juntou. Então, 128 menos 1 vezes a razão, que é 3. Cada dia juntou R$3. Então, após 128 dias, terá uma soma de uma sequência 2 mais 128 menos 1 vai ter 127 vezes 3. Aí eu tenho no meus 128 vou ter 2, 127 vezes 3 dá 381. Então, no último dia ela juntou 383 reais. Veja que nessa brincadeirazinha, nessa soma, que a cada dia ela juntava mais R$3, mais R$3. Então, ao final de 128 dias, vai dar um total de R$383. Porque ela começou com 2. E a cada dia juntava mais 3. Então, se fosse para montar uma sequência, seria 2. Depois, com mais 3, ela teria 5. Depois teria 8. Depois 11. Depois 14. Cada dia ela ia ter uma quantidade. Então, após 128 dias, ela terá juntado R$383. Finalizamos aí.